Um esporte arrojado, inusitado e aparentemente impossível. Isso é o que você viu no vídeo anterior da série sobre Gesundheit Panzer na vida real. Você acompanhou e refletiu se é possível, e nesse vídeo acompanhará como o esporte poderia ser colocado na prática. A ideia é estranha para a maioria das pessoas, que nem sequer pensariam na modalidade como um esporte. Por isso, uma organização esportiva seria imprescindível. É ela que definirá todas as funções do cientador, como as regras, a jurisdição, os atletas, os investimentos, a logística e muitas outras funções. Para criar essa organização, nada melhor do que se inspirar na organização esportiva mais famosa e bem-sucedida do mundo, a FIFA. Você provavelmente sabe que é a organização responsável pelo futebol. Ela é constituída por diversos comitês que desempenham uma função pré-selecionada. Para o nosso esporte, vários comitês seriam necessários, como o de finanças, o de marketing, o estratégico, o logístico e o de gestão de pessoas, entre vários outros. Recomendo pausar o vídeo e ler todos os comitês e suas respectivas funções. A produção dos blindados é um tema muito complexo, mas muito importante para a proposta. Para exemplo de comparação, utilizaremos o blindado brasileiro Guarani. Cada blindado demora em média 2.500 horas de trabalho. São 1.500 horas apenas na soldagem completamente manual, o que é um tempo excessivamente alto para a produção massificada. Dividiremos a produção em 6 tópicos para facilitar a explicação. São eles: armas, estrutura de blindagem, unidade motriz, sistema de danos, periféricos e, por último, a fábrica do blindado em si. Armas. As armas são um componente complexo do blindado. São caras e difíceis de se desenvolver. A melhor solução seria copiar projetos já existentes da Segunda Guerra Mundial. Isso é o que você já viu no vídeo anterior, mas como produzir? Apesar de não ser barato, as armas da Segunda Guerra Mundial não possuem qualquer tipo de eletrônica ou sistema muito complexo. Isso facilita muito a produção, que poderia ser importada de empresas já experientes no ramo ou produzida em território nacional. Caso fossem produzidas aqui e conseguissem vencer as barreiras burocráticas, seriam muito mais baratas do que se fossem importadas, o que realmente ajuda na acessibilidade do esporte. O Brasil, por já ter empresas fabricantes de armas, até poderia ter a capacidade de produzi-las. Isso favorece muito a nossa proposta. Blindagem e estrutura. O casco e a torre são as maiores e mais pesadas partes de um blindado. São eles os responsáveis por unir todos os componentes do veículo e de fornecer a sua proteção. Inicialmente, as placas de blindagem metálicas eram rebitadas sobre as estruturas e chassis do veículo. Esse tipo de estrutura, inspirada nos navios, apresentava defeitos como peso excessivo, demora na fabricação e pouca proteção. Ao passar do tempo, estruturas fundidas e soldadas emergiram e se tornaram padrão, conseguindo transformar todos os defeitos do modelo anterior em vantagens. Podemos tirar lições importantes disso. Para nós, um esporte completamente seguro é vital para podermos espalhá-lo sem o risco de ficarmos sem jogadores ou sermos até mesmo proibidos de praticar. Por mais que a munição não seja real, o impacto ainda é muito forte e capaz de desgraçar placas metálicas excessivamente finas e de baixa resistência. Os caveirões da polícia resistem a disparos de calibre 7,62 com uma blindagem de aço balístico de 4,8 mm de espessura. Para o nosso esporte, talvez uma blindagem de 10 ou 15 mm já seja suficientemente segura para as tripulações. Esse tipo de aço, o balístico, é encontrado em uma ampla gama de opções nos países estrangeiros. Por isso, uma das opções mais atraentes para sua aquisição é a importação de países metalurgicamente desenvolvidos, como a Alemanha ou os Estados Unidos. Sistema motriz. O sistema motriz aqui será referido a todos os sistemas que são de alguma forma ligados à locomoção do veículo. Motor, suspensão e direção, essas são as partes que fazem a diferenciação entre uma fortaleza de aço e um blindado da guerra móvel. Para a suspensão, temos duas opções que são empregadas em blindados atualmente. São elas a suspensão de barra de torção e a hidropneumática. Não quero entrar em aspectos técnicos aqui, mas resumidamente, a primeira é mais barata, porém menos confortável, e a segunda é mais confortável, porém mais cara.
A suspensão hidropneumática é mais estável e contrabalança o custo, pois o canhão necessita de menos estabilização. De qualquer forma, esse tipo de coisa pode mudar com pacotes de versões diferentes para poderes aquisitivos diferentes. O motor elétrico é de cara a melhor opção, mais barato, modular, ecológico, potência maior, mais simples de fabricar e mais confiável. Como referido no último vídeo, o motor pode ser o mesmo para todos, com o desempenho sendo corrigido através da ECU. A configuração elétrica também pode servir como um sistema de direção, pois basta alimentar cada esteira com um motor e controlar individualmente cada um para virar o veículo. As desvantagens seriam o peso das baterias e o som. Porém, o peso das baterias poderia servir como um lastro para estabilizar o veículo durante disparos. Ou o tanque pode vir com um pequeno motor a combustão e com combustível não poluente, como o álcool, para gerar eletricidade a um peso menor. Os tanques híbridos também geram ruído, que elimina o problema do som e deixa as batalhas mais emocionantes. Em relação à aquisição do sistema motriz, no Brasil temos uma empresa muito importante de motores elétricos, a WEG. A WEG é uma das maiores produtoras do mundo em motores elétricos e poderíamos comprar os motores dela mesma, assim fortalecendo a indústria nacional e provavelmente obtendo um custo menor. As baterias provavelmente seriam importadas da China, porque possuem um preço menor. Caso o tanque fosse híbrido, também necessitaríamos de algum tipo de importação, pois no Brasil não há nenhum tipo de produção de veículos híbridos. Sistema de danos. O sistema de danos é a parte mais importante do esporte. Sem ele, as réplicas não serviriam para a modalidade. Mas o que esse sistema de danos é? O sistema de danos é tudo aquilo que avalia o dano que o projétil irá causar no veículo. Podemos dividir em 3 tipos diferentes: o sistema Hit Kill, o sistema HP e o sistema de dano avançado ou realista. O sistema Hit Kill. Ele funciona da seguinte maneira: quando um veículo é atingido, independente da munição ou da blindagem, ele é destruído. Não é o sistema mais realista e favorece a construção de veículos leves, compactos e de alta cadência, desfavorecendo os veículos pesados. Porém, por ser mais barato e simples, será implantado primeiro. É excelente para testes dos primeiros protótipos e será substituído conforme a renda aumenta. O sistema HP. O funcionamento desse sistema consiste em cada veículo ter uma quantidade de pontos de vida e a cada acerto descontar os pontos até a destruição do veículo. Esse sistema é de funcionamento semelhante ao jogo World of Tanks. É o substituto do sistema anterior e, apesar de não ser perfeito, busca uma realidade maior até alcançarmos o próximo nível. O sistema realista ou avançado. O sistema mais avançado é também o mais caro e mais realista. Esse sistema tem seu funcionamento da seguinte forma: um computador de bordo irá calcular danos no veículo após receber informações de sensores ao redor dele, que detectaram e se comunicaram com projéteis inimigos. Mas como isso é feito? Um chip dentro da munição que capta dados dela, como penetração, calibre, distância, velocidade e outros, entra em uma zona escaneada por um scanner 3D ou um tipo de radar, onde é detectada e então envia através de ondas de rádio ou infravermelho suas informações. Sensores ao redor do veículo captam essas informações e redirecionam para um computador de bordo que avalia os danos nos módulos e nos tripulantes. Esse sistema é parecido com o do jogo War Thunder. Um tipo alternativo de sistema de danos é o de osciloscópios. É uma máquina capaz de identificar tremores. Poderia ser adaptada para captar impactos na blindagem. Esse sistema possui algumas desvantagens, como que tremores do veículo andando podem ser percebidos e potencialmente podem ser considerados como disparos inimigos. Para isso, é necessário algum tipo de sensor, um sensor que é capaz de detectar imperfeições e inclinações no terreno, para assim determinar o quanto deve ser descontado dos tremores do veículo. Para saber que um veículo está destruído, temos que emitir um sinal visual bem claro. Uma bandeira branca saindo do topo da torre é a solução de GUP. Para nós, além disso, seria interessante utilizar algum tipo de luz LED vermelha como um beacon. Também é interessante uma máquina de fumaça concentrada, de alguma cor como o vermelho, para indicar baixas a longas distâncias.
Todos esses sistemas eletrônicos são bem complexos e caros. Com certeza, serão a principal dificuldade que encontraremos depois das burocracias estatais. Esses sistemas podem ser encontrados, já como falamos no último vídeo, no sistema Trophy de defesa ativa. Esse seria um exemplo, já que esse sistema já funciona e a gente só precisaria adaptar a comunicação entre a munição e os sensores. Além disso, a gente precisaria de uma forma do computador analisar os danos balísticos causados pela munição. Esse sistema já existe, por exemplo, no sistema do jogo War Thunder. Periféricos. Os periféricos são qualquer coisa colocada normalmente como enfeites ou função secundária. Destacaremos aqui os periscópios e aberturas de observação. São eles responsáveis para que a tripulação veja toda a situação fora do blindado. Esses sistemas são frágeis e por isso poderiam ser substituídos por câmeras. Câmeras já são relativamente baratas e acessíveis e por isso não seriam de grande perca em caso de destruição por um impacto de projétil mesmo não letal do inimigo. A fábrica dos veículos. A produção dos veículos é o tema principal desse vídeo. E aqui demonstraremos duas opções viáveis para a construção de nossos tanques. A primeira seria já utilizar uma fábrica nacional de veículos blindados, a Iveco. A Iveco é responsável pela produção do veículo Guarani, como já indicamos momentos antes no vídeo. A Iveco já tem experiência e a fábrica pronta para a produção dos blindados, e poderia ser uma opção viável, em caso de parceria com a mesma. A segunda opção seria a construção independente. Várias fábricas de construção de réplicas de veículos blindados já existem no exterior e nós poderíamos fazer uma parceria com elas, ou mesmo iniciar uma fábrica aqui no Brasil. Imaginemos agindo na seguinte situação: o esporte está funcionando, conseguimos nos dar bem com as legislações estatais e tudo parece ser muito positivo. Mas como ingressaríamos no esporte? Bom, essa é uma grande pergunta. E poderia ser respondida com uma ideia que tive junto a um amigo meu. Assim como num concurso público, você tem algum tipo de prova para provar sua capacidade. Num veículo blindado, cada tripulante tem uma função específica. O comandante comanda um tanque, o artilheiro dispara o canhão, o carregador carrega o veículo, o motorista dirige o veículo e o operador de rádio, bem, ele fala no rádio. Para cada função de um blindado, poderia ser destacado uma prova diferente, com dificuldades diferentes e com funções diferentes. Como isso poderia ser feito? Bem, um artilheiro provavelmente teria uma prova voltada mais à balística. Um carregador provavelmente teria uma prova de resistência. Um motorista provavelmente teria algum tipo de prova relacionada à direção. E assim vai. O comandante provavelmente teria sua prova mais difícil, pois envolve muito raciocínio e estratégia. Além disso, mesmo que você passe em qualquer uma dessas provas, teria algum tipo de especialização. Um artilheiro que vai desempenhar um papel importante em algum caça-tanques terá uma prova mais difícil e especializada, porque não é a mesma coisa atirar com um tanque pesado, um tanque leve ou um caça-tanques, né? Assim como, por exemplo, o comandante. Um veículo leve necessita de muita velocidade e reconhecimento. O comandante habituado a liderar um tanque pesado encontrará dificuldades em desempenhar perfeitamente seu papel. Além disso, como você sobe na carreira? Bem, pontos seriam necessários. A cada baixa, provavelmente você ganha um ponto e irá subir em uma hierarquia. Isso seria uma boa estratégia e provavelmente seria desempenhada pelas organizações esportivas, como as escolas que nós vimos em Guerras de Panzer.